Gente, boa noite. Sejam bem-vindos de novo mais uma live nossa do projeto, nosso projeto Liderança Inspiradora. Hoje a gente vai falar sobre o poder do elogio no ambiente de trabalho. Eu e a Lígia, a gente vai trazer bastante coisa bacana, né, para vocês. E se vocês tiverem perguntas, podem ir fazendo, que a gente vai respondendo na sequência. Isso. Lu, um prazer, como sempre, né? Adoro esses nossos momentos de quarta-feira para a gente transcorrer aqui num assunto que a gente gosta Nossa, muito, né? E como ontem eu e a Luciana a gente estava conversando, né? Qual que é o lema para isso, né? A gente levar uma conscientização para as pessoas, principalmente para os líderes, e não só os líderes, né, Lu? Acho que todo mundo que lida com pessoas, para que realmente, né, criem uma consciência de humanização, né, de trabalhar um pouquinho essa questão de olhar um pouquinho para as pessoas com quem a gente trabalha e procurar sempre fazer o melhor, né, e procurar sempre despertar o melhor nessas pessoas também, e que porque cada vez isso vai aumentar, né? Então é um prazer muito grande a gente estar aqui conversando nessa nossa quarta-feira inspiradora, né? Adoro estar aqui de papo contigo nessa nossa horinha aí. E aí, como a Lu já te passa a palavra. Daí, como a Lu comentou, então, né, a gente vai hoje conversar sobre o poder do elogio, que é, enfim, eu digo assim, né, Lu, a gente estava comentando, né, é uma das melhores formas de a gente reconhecer as pessoas, né, reconhecer pelo trabalho, reconhecer pelo que a pessoa faz e motivar a equipe, motivar as pessoas a cada vez quererem mais, né, a cada vez fazerem mais e fazerem melhor. Então é uma ferramenta, né, não sei se dá para a gente dizer assim, que o elogio acaba sendo uma ferramenta, mas realmente... Oi? Eu considero uma ferramenta, porque não É, deixa de ser uma ferramenta, né? De exatamente, não você. deixa de ser uma... É, Isso aí, não deixa de ser uma ferramenta. Pessoal, antes da gente começar, então, vou pedir para vocês aqui, ó, vamos compartilhar aí mandar aviãozinho para as pessoas, mandar coraçãozinho. isso, avisar que a live iniciou. Eu vou mandar aqui para algumas pessoas, ó, vamos mandar lá e vamos ver se, que às vezes tem as pessoas estão passando por aí. Opa, que trancou aqui. E aí para a gente começar a fazer. Então vamos lá. Luzinha, então vamos E começar. assim, e assim como tu comentou, né, Lígia, o elogio, na verdade, ele é que nem o bom humor, o riso, ele contagia, né? Então, é muito importante que as pessoas, que os líderes, né, tenham consciência, não só os líderes, porque a gente trabalha o elogio tanto de um lado quanto de outro, né? Tanto do líder para o liderado, quanto do liderado para o líder. Mas é Uhum. importante que as empresas tenham uma consciência maior, né? Que por mais que às vezes não se dê valor, isso tem um valor incrível dentro de uma empresa, dentro de uma equipe, né? Então, ele Exato. transforma o elogio, ele faz uma transformação incrível, né? Então, eu acho que dá para a gente ir começando aos pouquinhos falando sobre isso. E até pensar assim, ó, que é uma transformação de cultura, porque às vezes a gente entra numa empresa que não tem essa cultura, né, de elogio. Por que não tem essa cultura? Talvez porque as pessoas que estavam ali antes, e eu acho que se a gente trouxer um pouquinho em termos de cultura até familiar, né, se eu venho de uma família que eu não tenho muito este hábito de elogiar e de receber este elogio, eu acabo fazendo a mesma coisa no meu ambiente de trabalho. Então, eu trago a minha cultura de casa para o meu ambiente de trabalho. Então, quando a gente começa a utilizar isso, essa ferramenta, né, dentro do ambiente de trabalho, a gente vai mudando uma cultura empresarial, uma cultura dentro daquele ambiente corporativo, e isso depois acaba refletindo também na vida das pessoas, né? Então, realmente é uma transformação de cultura, né? De cultura do ambiente, né?
E a partir do momento que eu utilizo esse elogio, né, Lígia, eu estou dizendo para o meu liderado assim, eu estou te vendo, né? Eu estou prestando atenção no teu trabalho, eu estou prestando atenção em ti. Então, a partir do Uhum. momento que existe essa cultura dentro da empresa, as pessoas, a própria equipe sabe que isso acontece, né? Que existe até uma proximidade maior, uma questão de confiança também, né? Entre líder e liderado. Uhum. E é super importante isso, né? Eu acho Sim. que são alguns pequenos detalhes que fazem a diferença dentro de uma equipe, né? Uhum, uhum. Por exemplo, quando a gente passa isso, né, quando o líder, né, ele passa isso pro seu liderado, ou até mesmo para os seus colegas de trabalho, que depois a gente vai falar um pouquinho, que a Lu disse assim, mostra que eu estou atento ao que a pessoa está fazendo. O que isso reflete, né, na pessoa que percebe, o meu chefe, o meu líder está atento no meu trabalho. O que isso vai fazendo? Isso vai me motivando internamente, isso vai o quê? Me dando uma autoestima, vai melhorando minha autoestima, melhora minha autoconfiança, e de novo, isso faz com que eu queira produzir mais, queira que eu faça as coisas bem melhores, né? Então, o fato de a pessoa mostrar, né, demonstrar que ela está atento, não tem como não aumentar, então, a produtividade, né, das pessoas que estão trabalhando ali com a gente, né? É só importante salientar que a gente precisa ter, e o líder precisa ter um critério, né, para poder elogiar. Não se elogia por elogiar, se elogia porque tu fez uma ação que trouxe resultados, porque tu realmente, o teu trabalho está fazendo a diferença, está tendo resultados na equipe, né? Tu está sendo comprometido, tu está conseguindo trabalhar em equipe, ou seja, existem critérios que precisam ser definidos para que tu possa utilizar o elogio. Né? E é bacana, até inclusive, a própria um benefício, né? Eu, eu digo uma recompensa, né? Que não é uma Uhum. recompensa, na verdade, mas é trazer alguma coisa que eles possam se sentir importantes nesse sentido, né? Então, assim, poxa, que bacana, além do elogio, eu tive uma recompensa, eu tive uma premiação, enfim, alguma coisa nesse sentido. E bem legal tu tocar nesse ponto, né, Lu, porque e isso vem muito até do líder e das pessoas, enfim, que trabalham ali, de usar a sua criatividade, porque o elogio, ele tem que muitas vezes fugir disso, né, do só verbal. É óbvio, né, que o verbal, a gente tem que chegar para a pessoa e falar para ela, elogiar esta pessoa, mas também fugir disso, né, de trazer assim, que tipo de gratificações que eu posso dar para esta pessoa, né? O que eu posso, enfim, se a gente pensar em empresas, né? Quantas atividades que a gente vê, por exemplo, em termos de trabalho que a pessoa está fazendo, quando se tem metas, né, e os funcionários atingem as metas, aí existem aqueles quadros aonde vai a pontuação, o fulano atingiu as metas. Isso é uma forma de elogio também, né, de colocar um crachá bem grande, né, enfim, essa semana eu fui o funcionário modelo. Isso é uma forma de elogiar também. E isso da mesma forma, isso vai gerando engajamento, vai gerando até entre os colegas uma briga saudável, no sentido de um querer fazer mais do que o outro, né? E aí isso Sim. vai trazendo a... O também, na verdade, ele direciona, né, Lígia, o liderado, porque ele sabe que ele está fazendo o melhor trabalho, ele sabe que ele está indo no caminho certo. Então, o elogio, de uma certa forma, ele acaba direcionando. Direcionando. Uhum. É bacana isso, e bacana quem recebe, né? Porque o elogio ele não deixa de entrar nas pessoas como uma forma de sentimento, né? Então aqui Uhum. vem e tu te sente feliz, realizado. Eu estou fazendo a coisa certa, eu estou no caminho certo.
Então, é que nem tu falou antes, acaba motivando cada vez mais, a pessoa se sente autoconfiante e vai fazer cada vez melhor, porque ela sabe que e quanto mais ela fizer, mais o elogio vem, mais a demonstração de carinho, de respeito e de confiança vem do liderado, né? E até mesmo dos colegas, né? Uhum, uhum. Não sei, Lu, a gente estava comentando, né? Porque isso que a Luciana comentou, porque isso gera um sentimento dentro da pessoa, né? E esse sentimento, dependendo do sentimento que vai gerar, a gente vai ter um resultado, ou vai ser, se gerar um sentimento positivo, o resultado que eu terei provavelmente também será positivo. E aí a gente estava comentando, eu e a Lu, então a gente pensa assim em estratégias que hoje, né, as pessoas estão utilizando e que se diz estratégias da modernidade, né, de se trabalhar com elogio, com o reforço positivo, né? Dentro do coaching a gente usa muito isso, né? A importância de a gente ter um reforço positivo e que nada mais é do que tu elogiar, né? As pessoas que estão contigo. E aí a gente estava comentando, eu e a Luciana, de uma pesquisa que foi feita na década, nos anos... Deixa eu procurar aqui, foi em 1900, foi lá pelo ano 1920, mas deixa eu pegar a data aqui certa, que foi uma das primeiras pesquisas que foi feita, ó, foi uma pesquisa feita em 1927 e 1933, aonde eles fizeram lá nos Estados Unidos numa companhia que fazia relés de iluminação, e eles estavam estudando o poder de trabalho em grupo e como que gerava motivação. E olha que legal, quando eles fizeram esse estudo, o que eles queriam comprovar? Eles queriam comprovar que a melhora do ambiente físico tenderia a aumentar a produtividade das trabalhadoras daquele momento. Então, eles fizeram todo um ambiente, ficaram pesquisando, colocaram em termos de iluminação, então eles entendiam que quanto mais iluminado tivesse o ambiente, a produtividade seria maior. E o estudo deles, na verdade, falhou. A hipótese que eles tinham que aumentaria a produtividade falhou, porque eles perceberam que aumentando a luminosidade ou deixando como estava antes, a produtividade se manteve a mesma, aumentando ou não. E aí eles ficaram intrigados e eles perceberam que existiam outros fatores além dos fatores físicos. E eram fatores emocionais, fatores psicológicos. Aí eles partiram para uma segunda etapa, né, da pesquisa e descobriram que as questões do grupo, que as questões delas estarem, as mulheres estarem sendo olhadas, né, recebendo atenção. E nada mais é, né, Luciana, do que receber essa atenção, é bem o que a Luciana falou ali no início. Isso mostra para o funcionário um elogio, né? Mostra que eu estou atenta ao meu funcionário. E aí, nessa pesquisa, eles perceberam que a produtividade, ela realmente aumentava de acordo com a atenção que as funcionárias estavam recebendo dos chefes, naquela época de sessão, das próprias pessoas que estavam conduzindo o experimento. Então, foi legal que eles fizeram o quê? Que eles melhoraram todas as condições físicas do ambiente, colocaram intervalo de descanso, lanches, e depois tiraram tudo isso. Fizeram a pesquisa tirando tudo isso e a produtividade continuava igual. Então, foi um dos primeiros estudos que se tem noção, que se fala realmente da importância, né, destes fatores de motivação, né, de elogio, de atenção. Por quê? Porque vai gerar um sentimento, e esse sentimento que vai motivar essas trabalhadoras a aumentar a produtividade. Então é legal de a gente ver, porque isso não é uma coisa de hoje, né, Lu? É uma coisa que isso já vem de muito tempo. E por que a gente pensa, né? Por que as pessoas, mesmo assim, ainda relutam tanto, né, em trazer isso para o dia a dia, né? E às vezes, hoje eu estava pensando nisso até, Lígia, complementando essa tua pergunta, às vezes, porque eu já fui funcionária e já fui líder também, né? Tu também já foi funcionária e já foi líder. Então, assim, a gente consegue ter uma comparação com relação a isso, né? Às vezes vai muito da experiência de cada um. Então, eu tenho anos de trabalho com pessoas que realmente sempre me inspiraram, sempre elogiaram meu trabalho,
Então, eu consegui crescer nesses anos de trabalho através destes líderes que sempre me motivaram e fizeram, utilizaram esse lado mais humano, cuidaram dessas pequenas coisas, né? De trabalhar a positividade, o elogio, o bom humor, né? De prestar mais atenção nos liderados. Então, eu consegui crescer e eu aplico isso, né? Eu consigo aplicar isso. Por outro lado, tem aquele liderado que trabalhou numa liderança autoritária, autocrática, e que aprendeu, muitas vezes, a ser assim, né? Aprendeu, através desses anos, a liderar desta forma. Né? Então, mas ao mesmo tempo tem aquele que vivenciou isso e que disse assim, não é isso que eu quero para minha equipe. Então a gente não sabe, na verdade a gente é difícil entender, né? Por que as pessoas resistem a olhar para as pessoas, a olhar para a sua equipe de uma maneira mais humana, porque a gente sabe que, eu acredito que todo mundo saiba, que investindo na equipe, investindo no ser humano é o que vai trazer os resultados. Exatamente. Porque são pessoas, então a gente precisa investir nas pessoas, e quanto mais a gente investir nas pessoas, mais resultado a gente vai ter. Exatamente, exatamente. E aí, só que vem de novo aquela questão, né? Mesmo dentro de empresas, né? Se tu vem de uma, como tu comentaste ali, que vem de uma cultura, de uma liderança autocrática, e somado a isso eu venho de uma família que também muito autoritária, então soma-se tudo isso, né? A pessoa muitas vezes ela não consegue até trazer esse elogio por barreiras. Só que aí de novo vem aquilo, se eu estou numa posição de liderança e eu quero melhorar os resultados da minha equipe, eu preciso trazer essa responsabilidade para mim e mudar isso. Então, se eu estou indo em busca disso, eu sei que vai me gerar resultados muito melhores, vai gerar resultados muito melhores na minha equipe, eu preciso realmente começar a mudar minha forma, né? E eu lembro que uma vez tu comentaste que a gente estava conversando, que muitas vezes a pessoa não consegue dar o elogio, mas ela também não consegue receber o elogio. Então, muitas vezes antes tu precisa aprender a receber um elogio, né, te sentir confortável com isso para te poder dar o elogio. Então, por isso que vem a questão que a gente sempre fala, né, Lu? Um dos pontos principais é o autoconhecimento. É a pessoa que está ali, bom, por que eu não consigo dar um elogio? Bom, será que eu não consigo dar? Porque primeiro eu não consigo receber esse elogio. Então, eu preciso começar a trabalhar essas questões em mim, para aí sim eu conseguir passar esse elogio para as pessoas, né? Então, sim, de novo, é todo um trabalho que parte muito, né, deste autoconhecimento. É uma conscientização, na verdade, né? É preciso conscientizar as pessoas que quanto mais eu enxergar o lado humano, quanto mais eu trabalhar o lado humano, mais fácil eu tenho de conseguir os resultados que eu quero, que eu desejo. Né? Então, até vou te citar um exemplo. A gente, há um tempo atrás, né, para o pessoal que está nos assistindo, e ali já sabe, porque a gente acabou entrevistando o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo ele é gerente de uma rede de hotéis, né? E ele é um dos exemplos, assim, até foi um ponto de partida da gente trazer esse tema hoje, na verdade, né, Lígia? Então, eu tenho percebido, e é bacana isso, que ele trabalha muito forte essa questão do elogio. Eles têm uma equipe extremamente madura, pelo que me parece, e uma equipe que traz resultados. E diante disso, ele acaba elogiando as pessoas, elogiando esses profissionais, né, na maneira como eles trabalham, e ao contrário também acontece. Essas pessoas, esses profissionais também elogiam ele enquanto líder, né, pela valorização que ele dá para as pessoas. Então, é bacana a gente pensar que é uma via de mão dupla. Perfeito. Né? E que isso então, se eu te elogiar, Lígia, tu vai me elogiar, ou tu vai elogiar outra pessoa, que vai elogiar outra pessoa, né? E a gente vai ter um clima extremamente agradável dentro da empresa e vai ter uma produtividade muito maior. Exatamente.
comprometimento. Então, eu acho que é isso que as pessoas têm que pensar também, né? É. E um ponto bem legal, Lu, que me faz lembrar é a questão, assim, no começo ali a gente falou, né, que isso acaba transformando todo o ambiente de trabalho, a gente transforma a cultura também que está lá dentro. E a importância do líder ter um olhar e perceber, né, aquele funcionário dele que está recebendo elogio, mas que não está conseguindo mandar esse elogio, sabe? Talvez porque, então, qual que é o papel do líder também? É de como é, não é, não, exato, transformar, que é despertar também algumas coisas dentro desses funcionários, desses liderados. Então, ficar atento a isso também, né? De chegar e conversar com essa pessoa, porque talvez alguma coisa está ali acontecendo, né? Então, e o papel de realmente ter essa observação é do líder, né? Porque é ele que está à frente disso. E aí eu acho bem legal uma outra coisa, Lu, que só pegando esse gancho aí que tu falou, porque no fim acaba transformando e esse elogio acaba contagiando e todas as pessoas passam a elogiar. E eu percebo que às vezes tem uma certa... Talvez hoje não tenha mais tanto, mas acho que ainda tem, que é a questão de... quer dizer, tem muito, né? Que é a questão da competitividade que tem dentro dos ambientes de trabalho, né? E às vezes eu não quero elogiar o meu colega de trabalho, porque talvez eu possa pensar, nossa, eu vou elogiar ele, talvez ele vai se achar o todo-poderoso e vai se sobressair a mim. Eu acho que essa é na verdade eu penso, né, que essa é uma cultura que também tem que ser mudada, né, um paradigma que tem que ser mudado, porque quando a gente passa a elogiar o nosso colega, a gente tem que pensar, o meu colega de trabalho, ele faz uma parte, ele é uma chave, pensando num quebra-cabeça, né, eu preciso daquela pessoa. E aí, se eu elogio o meu colega, ele vai se sentir motivado também, ele vai se sentir valorizado. Então, algumas dicas, assim, enquanto quanto colega, o que é legal fazer? É levantar os pontos fortes. Eu estou numa reunião, por exemplo, e se eu tiver esta oportunidade, sabe, levantar os pontos fortes dos meus colegas também, dar voz, por exemplo, sempre tem, né, às vezes um funcionário, um colega de trabalho, que a gente diz assim, que não tem voz, né? Que são pessoas mais passivas, são pessoas que não têm muita força para falarem ali naquele momento. E se eu conseguir levantar os pontos fortes desta pessoa, né? Tipo, eu falar por essa pessoa, isso vai fazer ela se sentir com uma autoestima mais elevada e talvez ela passe a contribuir muito mais também no meu ambiente ali de trabalho, e quem ganha com isso é toda a equipe. Então é mudar esse pensamento, né, de que eu vou elogiar o outro vai se sobressair. Talvez ele vai sobressair dentro do papel dele, mas isso vai contribuir muito para o crescimento da equipe. É uma pena que a gente não consiga colocar isso na cabeça de todo mundo, né, de falar, é assim que tem que ser. A gente tem que ter... De uma maneira diferente, né? E a gente não consegue trazer isso. E às vezes influencia até a questão das próprias experiências passadas, né, Lígia? Muitas vezes tu querer ajudar. Eu passei por várias situações como essa, de querer ajudar, de poder muitas vezes querer elogiar e às vezes não conseguir, né? Ou entender errado. Enfim, então são várias as situações. Uhum. Aproveitando esse gancho, depois eu quero falar uma outra coisa sobre elogio por comparação, mas eu quero te falar ali do que o Guga comentou sobre o livro Grande Potencial. Para quem não conhece esse livro e não leu, é super interessante, tá? O livro ele é direcionado para as lideranças, né? E ele, além dele falar do poder do elogio, ele fala sobre várias outras ações que podem ser feitas com a equipe para trazer um engajamento, né? E é bem nessa relação humana. Uhum. Então, é super bacana. Para quem não conhece, quiser comprar, tem até depois eu posso até passar para quem quiser, se alguém quiser depois entrar em contato comigo, mas tem o áudio
No YouTube tem uma empresa que eles fazem a leitura do livro e, se eu não me engano, é 45 minutos, né? E eles repassam todo o livro. É muito bacana, assim. E ali ele cita, né, essa questão. E é super interessante porque ele acaba trazendo muita coisa do conhecimento que o Guga, né? Ele leu o livro e muita coisa ele já fazia, né? Uhum, Então, uhum. nessa questão do elogio, enfim. Mas só para deixar para vocês ali essa dica do grande potencial. É ótimo. E o Leonardo está perguntando aqui, né, o elogio público ou privado, né? Quando utilizar um e quando utilizar o outro. A gente sempre comenta, né, Lu, o elogio sempre quando a gente puder. É claro, às vezes eu estou numa situação que eu estou conversando com a pessoa, mas não tenha medo de elogiar publicamente as pessoas. A gente diz, a gente elogia na frente de todo mundo e quando for puxar a orelha, a gente puxa escondido, né? Leva para uma sala individual. Então, se eu estou numa reunião, fazer esse elogio público, ele gera dois sentimentos, assim, ele gera um sentimento na pessoa que está recebendo, né, um sentimento de que, pô, ele, de novo, aquilo que a gente já comentou, estou sendo observada, né, estão atento ao meu trabalho. Então, para a pessoa que recebe elogio, ela gera um sentimento muito bacana. E gera também um sentimento nas pessoas que estão vendo, estão ouvindo esta outra pessoa receber o elogio. Gera um sentimento, pô, que bacana. Se ela está sendo reconhecida, pode gerar sentimento de inveja? Pode, gera, porque sempre tem gente ali que vai, por que eu que não estou recebendo é o outro que está recebendo? Acontece, mas mostra também, ou seja, que a pessoa, que o líder está ali, sabe, observando que ele está atento. Então, sempre que puder, faça o elogio publicamente. E Lu, antes de tu falar ali da comparação, que é bem legal isso que tu vai comentar, uma coisa que eu quero salientar, já que a gente está falando aí de dar o elogio, é sempre o cuidado, assim, de dar um elogio de forma congruente. Que o que é isso? A Luciana falou ali no começo que tem que ser um elogio sincero, não pode ser um elogio só por elogiar, não. Tem que realmente ser um elogio ou por um trabalho bem feito, ou por um empenho, ou por ter trabalhado mais, enfim. E a congruência que eu chamo a atenção é com relação às palavras, com relação ao meu olhar, com relação ao sorriso. Então não adianta nada eu dar um elogio com uma cara séria, com uma cara de uma forma mais ríspida, porque a pessoa não vai receber aquele elogio de bom tom. Então eu preciso ter muito cuidado com a forma que eu vou dar esse elogio também. Eu tenho que olhar nos olhos da pessoa, eu tenho que dar um sorriso. Uma coisa muito bacana, que a gente chama que é um reforço positivo, quando a gente dá um elogio, a gente encostar na pessoa, sabe? Ou no ombro, ou na mão, porque isso vai estar reforçando mais ainda aquele elogio. Então, tudo que a gente puder fazer, né? Para realmente gerar esse sentimento bom, esse sentimento positivo nas pessoas. Sim. Tá? E essa questão que tu comentou, ela é muito importante, né? Porque o corpo, às vezes, fala antes das palavras, né? Então, o corpo demonstra antes a cara, o olhar, né? O rosto, a fisionomia, o olhar. Ele fala antes das palavras. Então, se não for um elogio sincero, as pessoas vão perceber. Vão perceber. Né? Então, a gente precisa ter um cuidado com relação a isso. Lu, fala, tu quer falar aí do... Tu quer falar da comparação? Para finalizar, eu sou uma pessoa totalmente expressiva. Então, antes de eu falar, eu já estou demonstrando. Já prepara a pessoa que vai receber, né? Já estou preparando a pessoa que vai receber. Então, se é um elogio sincero, eu já estou rindo. Agora, sim, né? Então, sim. É uma coisa muito, muito louca, assim. Mas, enfim. Uma das outras coisas que eu queria levantar é a gente ter um cuidado, né, para não fazer elogios por comparação. O que eu estou querendo dizer com isso? Lígia, tu foi melhor hoje que a Luciana. Tu foi mais rápida que a fulana. Tu é mais inteligente do que a ciclana.
né? Então, assim, a gente precisa ter um cuidado com relação a isso. Não utilizar essa comparação. Isso gera uma situação extremamente constrangedora, até porque provavelmente essa pessoa pode chegar para outra pessoa e dizer: olha, eu sou mais inteligente que tu, porque o fulano me disse que eu sou mais inteligente que tu, né? Então, e a gente sabe que isso acontece, né? A gente Muito. sabe. Então, assim, por isso dessa questão que a Lígia comentou do elogio público, é muito bacana que ele seja para a equipe toda, de preferência, né? Então, assim, que sejam para todos, porque a conquista de um é a conquista de todos. Então, jamais, jamais se utilizar esse elogio em forma de comparação, tá, gente? Ótimo. Isso é extremamente inadequado, né? E não gera uma situação boa dentro da equipe, tá? Então, eu acho que é um ponto que precisa ter um cuidado aí. A Carla, a Uhum. Carlinha perguntando, isso mesmo, elogiar ela é um exercício, realmente ela é um exercício, eu até digo, o elogio é um hábito. Então, se eu não tenho esse hábito de elogiar, eu preciso acrescentar isso na minha rotina diária. Então, realmente ela é um exercício, é um exercício porque eu retomo aquilo que eu falei antes. Se eu sou uma pessoa que eu não gosto, que eu não me sinto confortável em receber um elogio, para que eu consiga dar um elogio, eu preciso primeiro trabalhar isso dentro de mim. Eu primeiro preciso trabalhar este elogio dentro de mim, aprender a aceitar esse elogio, para que aí sim eu comece a dar o elogio. A dar o elogio. Lu, e aí eu quero fazer o gancho com isso aí. Eu tenho 3 perguntas aqui que me mandaram, que uma delas que tem um pouco a ver com isso, que é como aceitar um elogio em público sem ficar constrangida. Traz muito disso, sabe? O que acontece quando algumas pessoas recebem o elogio e ficam constrangidas? Por que ficam constrangidas? Exatamente por esse ponto, por não aceitar o elogio, por não se achar merecedora daquilo, tá? Então, é o primeiro ponto, é trabalhar isso internamente, né? É eu saber que eu mereço esse elogio. Se eu estou recebendo um elogio e eu percebo que este elogio é sincero, é porque realmente eu mereço esse elogio, tá? E a continuação da pergunta diz assim, às vezes fazem esse elogio na frente de outras pessoas. Então, como a gente falou, faça um elogio em público. E aí, se eu recebo esse elogio, e aí eu fico constrangida porque eu recebi e o colega não recebeu. Mas tá tudo bem. Por que eu recebi o elogio e o colega não recebeu? Porque talvez eu tenha feito o trabalho que mereça o elogio. Então, para que um exercício que pode ser feito para que amenize esse constrangimento, o primeiro é trabalhar a aceitação. Então, de que eu mereço esse elogio. O segundo, então, que aí eu vou engatar na segunda pergunta que eu recebi, que é como retribuir um elogio, tá? Mas então, se eu recebo esse elogio e eu estou constrangida, eu agradeço o elogio, que é o ponto fundamental, sempre a gente agradecer um elogio, e aí eu posso falar, então, amenizar o meu constrangimento, elogiando a turma, elogiando os meus colegas, talvez falando, agradeço o meu elogio e aproveito para elogiar, né? Aproveito para ressaltar o trabalho de todas as outras pessoas que estavam comigo fazendo esse trabalho, por exemplo. Então, é uma forma de amenizar esse constrangimento, mas trabalhe a aceitação e aí, né, puxe elogie as pessoas que estão contigo também, né? E a segunda pergunta Só completando isso que tu Sim. falou, mas eu acho bacana salientar que o líder que trabalha essa questão mais humana, ele tem a consciência de que o elogio é para a equipe toda, mesmo que uma pessoa tenha realizado a tarefa, né? Uhum. Mas é, ele é para a equipe toda. Então, eu acho que é isso que é bacana a gente salientar.
Olha, Lu, tu acabou de receber um elogio. Somos fãs do seu trabalho. Em público. Olha que legal. E a segunda pergunta que tem a ver, enfim, com isso. Ali mandando a mensagenzinha. Bacana, né? Não, e aí, não, imagina, daí a segunda é que, enfim, a gente falou ali que é como retribuir um elogio. Então, eu recebi o elogio, o que eu tenho que fazer? Então, a primeira coisa primeiro, olhar nos olhos e sorrir, que eu acho que a gente... e aí vem de novo a questão do constrangimento. A pessoa que fica constrangida com isso, talvez seja muito difícil olhar nos olhos da pessoa e sorrir. Mas é um trabalho, ok? É um trabalho de... Então, a gente olha nos olhos, a gente sorri, a gente agradece o elogio. Então, fale para a pessoa que... eu fico muito feliz por estar recebendo este elogio. Fico feliz que você pense desta forma. Então, nunca diga, não precisava, nunca se menospreze por receber um elogio. Imagina, às vezes as pessoas falam, nossa, que trabalho fantástico que tu fez. Não, imagina, nem foi tudo isso. Não fale isso, né? Aceite o elogio, agradeça o elogio e diga, nossa, que bom que você pensa dessa forma. Muito obrigado. Oi? Celebrar as vitórias, né? Eu acho que é bacana. Pensar sempre no lado positivo, né? Exatamente. Vamos celebrar as vitórias, vamos celebrar juntos, né? Eu acho que isso que é o bacana, é mudar um pouco. Primeiro, a gente tem que mudar um pouco a ideia de que o líder não pode elogiar, não, ele pode e deve. Né? E segundo, que a gente tem que mudar a ideia de que o liderado ele precisa aceitar. E que bacana que o líder... que ele tem um líder que elogia, né? Porque tem líderes autoritários que fazem isso, olham para o liderado muitas vezes e dizem que tu não fez mais do que a tua obrigação. Né? Isso é complicado. Então, que bacana que vocês têm um líder que elogiam vocês. Isso é muito bom. Então, aproveitem isso, aceitem, né? Se existir o constrangimento, então, declara isso para a equipe toda. Olha, que bacana, muito obrigada, eu aceito. Essa equipe toda faz parte também, né? Então, aproveitar o momento, né? Eu acho que a gente tem que sempre o momento. E pensar sempre, né, que isso vai estar construindo a tua autoestima, vai estar construindo a tua autoconfiança, vai estar cada vez fortalecendo mais, né? Sim, e Lu, eu queria só passar um dado bem rapidinho, Lígia, desse livro de Grande Potencial, tá? Ele fala na questão da retenção de pessoas, tá? Na retenção de talentos dentro da empresa com relação ao elogio. Segundo algumas pesquisas que eles fizeram, um elogio que é dado, tá? Ele retém em torno de 80% de pessoas. De pessoas. De 3 a 4 elogios, a retenção é de 90%. Olha que legal. Então, assim, ele não fala, eu não cheguei a ver, a princípio eu não lembro, mas eu não anotei, ele não fala em termos de período, de tempo, tá? Mas o que é importante esses dados para a gente ter uma ideia do quão importante é a questão da positividade, do elogio, do bom humor, né? De trazer as coisas boas, de celebrar as vitórias. Ele fala nessa questão de celebrar as vitórias, os pontos fortes, que foi o que tu comentou, que foi o que tu comentaste antes, né? Então, isso tudo gera resultados positivos. E pensá-lo muito legal, porque o que isso gera, né? Resultados positivos e gera um ambiente saudável de se trabalhar, um ambiente leve, né? Então, se a gente pegar também as empresas, né? Empresas que têm o índice, que são as melhores empresas de se trabalhar. Por que essas empresas são consideradas como melhor de se trabalhar? Um dos pontos principais é isso, é essa humanização, é a questão de que as pessoas se sentem ouvidas, se sentem valorizadas ali dentro. E isso vem como? Através do reconhecimento, através de um elogio. Então, tende só a crescer esse ambiente de trabalho, né? Porque ele fica realmente muito mais leve, as relações ficam muito mais leves.
Esse hotel que o Guga trabalha, o Luiz Gustavo, que foi o que a gente entrevistou aquela semana, que é uma rede de hotéis, me parece que eles trabalham com essa cultura mais humanizada. Uhum. E eu tenho lido relatos na internet, até né, no LinkedIn, que é onde eu acompanho mais, dizendo que essa empresa é uma das melhores empresas que tem para se trabalhar. Então, olha que bacana, as pessoas gostam e querem trabalhar nessa empresa. Então, que maravilha, né? É. Tu consegue, nossa, tu consegue profissionais incríveis agindo desta forma. Então, é interessante pensar assim. E pensar também, de novo, assim, ó, traga a responsabilidade para você. Então, eu quero trabalhar num ambiente, numa empresa saudável. Esses tempos eu estava realmente conversando com uma cliente que ela dizia, a gente estava falando de sonhos, de metas delas, e uma das metas dela era procurar uma empresa onde o ambiente é saudável, onde o ambiente é leve. E aí eu fiz uma pergunta para ela. Como que tu é com as pessoas, né? Porque tem que partir da gente. Se eu sou uma pessoa que eu não elogio, que eu sou uma pessoa que eu não cuido muito desta humanização. Mas eu posso falar, mas Lígia, eu não sou líder. Não interessa? Se eu quero construir um ambiente saudável, começa por mim. E eu começo a elogiar o meu colega de trabalho, eu elogio o meu líder, eu começo a trazer a minha humanização para esses processos. Então, eu também tenho a responsabilidade de construir o meu ambiente de trabalho melhor e não ficar reclamando, porque eu vou estar sempre buscando um ambiente saudável, mais leve. Mas se eu não sou assim, não adianta, eu sempre vou ser direcionada para um ambiente mais pesado, né? E tudo isso contagia, né? Daí a gente entra Claro. naquela assim, ó, que nós levamos até para o treinamento de neuroliderança aquela vez, Lígia. O que você quer ser? A gente levou isso para o líder, mas aí a gente pergunta então até para essa pessoa o que ela prefere ser, né? Um liderado contagiante ou Ou contagioso? contagioso. Que o líder, Exatamente. o líder quer ser contagiante ou contagioso? Eu quero É, contagiar pessoas, eu quero celebrar as vitórias, eu quero trazer as coisas positivas, eu quero trabalhar do bom humor, né? Através do bom humor. exatamente. Então, Exatamente. bacana, olha que diferença, né? Nossa, total. E Isso é assunto para uma próxima live, viu, Lígia? Líder contagiante ou líder contagioso? contagioso. É genial. E Lu, tem uma outra pergunta que eu recebi que é muito interessante e a gente vê muito isso. Como responder a um elogio sarcástico? Oi, sarcástico. Enrolei a língua. Como Para a assertividade. eu tenho que fazer exercício de fono, porque eu estou enrolando a língua hoje o dia inteiro. Então, como se livrar, né? Ou seja, como lidar, na verdade, né? A pergunta é como responder a um elogio sarcástico. O que eu penso, tá? Uma das formas, porque acontece muito isso, né? A pessoa, ela vem, te faz um elogio que tu vê que a pessoa está sendo sarcástica contigo, né? Ela, enfim, não está querendo fazer. Eu penso que a gente tem que devolver. Devolver no sentido, fazer a pessoa pensar. Primeiro falar para a pessoa que eu não entendi muito o que você está me perguntando, né? Então pergunta, enfim, por que veio essa pergunta, né? Da onde que veio. E aí dizer para a pessoa, acho que é muito importante mostrar para a pessoa que tu está entendendo que isso é um sarcasmo, que isso não é um elogio sincero, e chamar a pessoa e conversar. Olha, você tem alguma coisa para me dizer? Então, é usar a assertividade realmente, né? É não ficar quieta, porque se eu ficar quieta, eu vou estar sendo passiva. Se eu responder de forma sarcástica, eu estarei tendo um comportamento agressivo passivo. Então, a melhor forma realmente é ter um comportamento assertivo, mostrar para a pessoa que eu entendi que aquilo é um sarcasmo e dizer para ela, olha, você quer me dizer alguma coisa, né? Vamos conversar, é a melhor forma, porque a gente desmonta a pessoa. Completamente. Então, fala. E utilizar a comunicação, né? Que é o que a gente sempre fala, né, Lígia? A gente precisa Sim, aprender a usar
a usar a nossa comunicação, né? A nossa linguagem, na verdade, porque às vezes a gente fica com aquilo, recebe esse sarcasmo, né? E de uma certa forma, se tu não perguntar e não conversar com essa pessoa o que está acontecendo, vai ficar uma situação xarope, vai ficar uma situação chata. Exato, né? Exatamente. E sim, aproveitar e utilizar a comunicação o máximo que a gente puder. Utilizar a comunicação certa, né? Comunicação passiva não, comunicação assertiva. E um ponto importante é não receber aquilo. É claro que aí entra um pouco da nossa inteligência emocional, que é não... Oi? Entra aqui e sai aqui. Exatamente. Então, é como eu sempre falo, é criar uma blindagem de não deixar, de não receber aquilo. Então, eu preciso aprender a receber os elogios, realmente, que são elogios sinceros, e esses elogios simplesmente sarcásticos é eu não receber, sabe? Eu não quero aquilo. Como minha sogra fala elogio, faz bem. Como minha sogra fala elogio, faz bem. E aí atrapalha, tu deixa a Lígia toda atrapalhada. Por favor. Ele me desconcerta. Não, sem comentários, Geraldo. Inteligência emocional, eu não me desconcerto, eu não me desconcentro. Uma coisa que é importante, né, Lígia, a gente já está chegando nos finalmente, já são 9h20, 21. Nossa! Uma coisa que eu acho importante a gente salientar aqui, né, é que esse processo todo que a gente está falando, de elogio, de reconhecimento, ele não custa nada. Então, assim, ó, utilizem, né? Ele não tem custo nenhum para a empresa, muito pelo contrário, ele traz resultados. Então, líderes, aprendam a utilizar o elogio com critérios para que vocês consigam tirar o melhor da equipe de vocês. Exatamente, perfeito. Não tem custo nenhum. Vou repetir, dar elogio não tem custo nenhum. Vamos ver se entra na cabeça deles. Não, e olha que legal, é de graça, né, Lu? Não tem custo, é de graça e ainda a gente recebe muito dando um elogio. A gente ganha muita coisa, né? Não, muito, muito, muito. Então, A gente desperta, eu acho que é bem o que o Guga falou antes, né? A gente democratizar o elogio, de uma certa forma, o título do livro diz tudo, a gente desperta um grande potencial através do elogio. Sim. Né? Então, a gente tem na equipe um grande potencial. Então, que bacana, né? Que bacana se as pessoas cada vez mais souberem trazer essa ferramenta para elas. Exato. E é legal esse despertar, porque às vezes tem pessoas que não percebem que tem todo este potencial. E quando o líder vai lá e faz um elogio, a pessoa, pá, mas é verdade isso tudo? Eu sou isso tudo mesmo? Então, realmente é fantástico, desperta muito, né? Muito mesmo. Então, a gente está chegando... Fala. Não, eu ia dizer, se tu quer completar com alguma coisa, a gente já está chegando no final. Isso, eu só quero, então, enfim, tudo isso que a gente já falou, então só fazer Quero completar com duas coisas. Então, realmente isso pensando, né? O bem que isso traz. Então, a Luciana falou ali muito de aprender a dar esse elogio e eu quero chamar a atenção muito de aprender a aceitar esse elogio. Então, quem não está acostumado, né? Quem não dá elogio, pare um pouquinho e olhe para si. Por que eu não dou elogio? Pense, né? Por que eu não consigo dar esse elogio? Se é alguma barreira minha, comece a aceitar o elogio e aceitar que você é merecedor de receber esse elogio. E quando for uma crítica, quando for um elogio sarcástico, porque um elogio sarcástico ele é uma crítica disfarçada, uma crítica negativa, né? Disfarçada. O que eu tenho que fazer? Simplesmente não receber. Sempre pensa, se eu vou
num local, num aniversário, e eu levo um presente para a pessoa, e a pessoa não recebe esse presente, com quem que fica? Fica comigo. Então é a mesma coisa, se uma pessoa fez uma crítica negativa, fez um elogio sarcástico e eu não receber, com quem que vai ficar isso? Vai ficar com a pessoa que está dando isso. Então é um trabalho de aprender a aceitar um elogio sincero e não receber esta crítica, não receber este sarcasmo da pessoa, né? Sim. E mais alguma coisa? Eu vi que a Lígia escreveu ali, quando se dá um elogio e as pessoas levam para outro lado, a ponto de não dar mais elogios. Bom, aí depende muito, eu acho que entra a questão da cultura da empresa, né? Se a empresa tem a cultura de dar elogios, então as pessoas não vão levar para um outro lado. Agora, também depende da forma como tu dá esse elogio. A gente já falou antes aqui sobre isso, né? Uhum. Como a gente fala e quais os critérios que foram utilizados para poder dar esse elogio. Então, assim, ó, vale salientar que o que a gente já falou até mesmo numa live de comunicação, que a interpretação ela vem da maneira como eu repasso a informação para a pessoa. Então, a responsabilidade é minha. De que forma eu estou dando esse elogio, para que ela tenha entendido desta forma. Né? Então, eu acho que eu preciso rever a minha maneira, muitas vezes, né, de dar esse elogio e quais os critérios. Né? Mas não a ponto de não dar mais elogios. Eu acho que não. Eu acho que precisa, talvez, sentar e conversar com as pessoas, né, para que elas entendam que ele é estreitamente profissional. Uhum. Né? Ele não é direcionado para a pessoa, ele é direcionado para a ação que foi realizada. Então, é isso que é importante também salientar. Uhum, uhum. Não, isso aí, perfeito, isso mesmo. Comportamento, na verdade. Então, assim, para a gente finalizar, eu quero só colocar uma frase aqui que eu tirei, que foi tirada até do livro esse, que eu acho que resume tudo e é muito bacana a gente finalizar. Que diz assim, ó, quando uma pessoa recebe um elogio sincero pelo que ela faz, é como se os hormônios reconhecessem tais comandos imediatamente e começassem a agir positivamente, elevando a autoestima, transformando a pessoa mais segura, ousada e assertiva. Ponto. Exatamente tudo que a gente falou aí, nossa, perfeito, perfeito. E aí, porque gera, né, Luciana? Nós somos uma máquina química, né? A gente funciona quimicamente, né? Isso realmente ativa a produção de hormônios de bem-estar, de felicidade, né? Ocitocina, serotonina. Então, isso tende só realmente a melhorar. Sim, né? isso aí. Então, ó, meu recado Então, ó, a gente está chegando, vou passar a bola para te encerrar. Não sei se vai falar, então, lembrando que a gente tem todas as quartas-feiras a nossa live, né, semanal, 20h30. Esse mês a gente vai mudar um pouquinho os horários de algumas, talvez seja às 17 horas, mas a gente vai comunicando, né, sempre para vocês. Semana que vem a gente não definiu ainda, porque a princípio era para ser um convidado, mas o convidado só vai conseguir para outra semana, então a gente vai definir qual vai ser a live da próxima semana. Mas quarta-feira a gente está aqui de novo, né? Através do projeto, então, Liderança Inspiradora, sempre trazendo temas para vocês interessantes. E se vocês quiserem nos ajudar também trazendo temas, gente, fiquem à vontade, nós estamos precisando até, inclusive. Né, Lígia? de ideias. Né? Nós temos várias coisas para falar, mas a gente adora receber as dicas de vocês. Então, se vocês quiserem nos ajudar, vai ser um prazer. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, foi incrível. Lígia, sempre é muito bom participar desse bate-papo contigo. Eu aprendo muito, né? Eu acho que a gente aprende muito nesse papo de 1 hora. Então, e a gente aproveita também, além de aprender, levar esse conhecimento para as pessoas, que eu acho que isso é o mais importante, né? Esse é o nosso objetivo, na verdade. Então, Exatamente. muito obrigada nesse dia.
Pessoal, eu também agradeço de coração que vocês estavam aqui com a gente. Muito bacana, a Lu sabe, eu também amo de paixão essas nossas quartas-feiras. Aprendo um monte também. A gente acho que é uma troca aqui, né, Luciana? A gente tem um pouco de lá, um pouco daqui. Vocês também nos sempre incentivando, né? Estando aqui presentes com a gente. Então, ó, muito obrigada. Um beijo no coração de todo mundo e até semana que vem. É isso aí. Eu aproveitar esse último minutinho para falar do nosso outro projeto, né, Lígia, que a gente tem de neuroliderança. Então, se alguém quiser saber um pouquinho mais, que é um treinamento que nós temos de 20 horas, estratégias para uma liderança eficaz, onde a gente trabalha também essa parte mais humanizada, né? A gente traz muito conhecimento, muitas coisas boas, e é um treinamento incrível. Então, se alguém tiver interesse, né, ou quiser nos indicar, também fiquem à vontade. Isso tá, aí. gente? Então tá. Até a próxima semana. Beijos para todo mundo. Lígia, beijo no teu coração e a gente se fala. Beijo, até a próxima. Até! Tchau.